Olá, classe de adultos, de jovens e amigos que nos assistem. Estamos iniciando EBD em Foco. Eu sou Luiz Cláudio, secretário da EBD e professor da classe de adultos da Igreja Batista Monte Moriá. Estaremos hoje focando na lição 5, a depressão por conta da culpa, escrita pelo pastor Eduardo Luiz na revista Palavra e Vida para adultos e jovens da Convenção Batista Fluminense, que tem o tema Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Vamos à lição, meus irmãos? Culpa é responsabilidade por um dano, mal, desastre, causado a outrem, ou às vezes a si mesmo, ou falta, delito, isto perante uma lei que dita o que é certo e errado. Numa sociedade, a culpa é um dos sentimentos mais destruidores da alma. Mas a lei mais perfeita é aquela que resume qualquer outra existente, que é com o relacionamento com o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 7, no verso 12, que é o último capítulo do Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo, e também o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, 30, capítulo 12, verso 30 e 31, pode nos dar essa base, essa afirmação de que nós estamos falando. Mateus capítulo 7, 12 diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinando a tudo que nós queremos que as pessoas nos façam, nós devemos fazer a elas, Então, é uma troca de igualdade. Mas, Marcos, no capítulo 12, no verso 30, 31, fazendo isso, também estaremos amando a Deus. Vamos ver? Igualmente, Jesus fala aos escribas, neste capítulo 12, no verso 30, 31. Ele fala assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. Aí nós vamos entrar agora para entender sobre a questão da culpa mesmo, Infringir a lei, produz culpa, que produz remorso, que pode levar à depressão. O tratamento do inimigo, Satanás, da nossa alma, ele é muito esperto, o diabo é esperto. Para este tipo de depressão, é que ele quer que você infrinja a mesma lei mais quantas vezes for, até que o seu coração endureça e você está totalmente nas mãos dele. Ele quer que crie uma couraça no seu coração para que fique a seu serviço, o caos. Nós sabemos quando uma pessoa ela comete um crime, um delito grave, e ela sente o remorso pela primeira vez. Mas na segunda vez, na terceira vez, aquilo já se tornou um ato normal para ele. Isso quer dizer que o coração dele já endureceu. Tornou-se um homem mau por si só, pelo seu coração. É isso que nós queremos evitar. Nós cristãos trabalhamos para que as pessoas se regenerem, para que as pessoas que tenham suas almas salvas. Então, Davi é o assunto o qual nós temos no nosso texto base, que é o Salmo 38. Davi é o ungido de Deus, é o rei Davi, para governar o povo de Israel. Sendo humano, infringiu a lei de Deus. E a consequência foi a depressão muito severa que afetou o corpo e a alma dele, levando o corpo a ficar muito doente. Além deste Salmo 38, outros salmos depressivos também foram colocados na vida dele, E Davi, ele confessou a Deus todos os seus delitos, todos os seus pecados. Vamos dar uma olhadinha com mais detalhe sobre o Salmo 38? No Salmo 38 nos relata que algo deixava Davi abatido, encurvado, choroso o dia todo. O seu corpo ficou doente, ficou abatido e desanimado.
aflito, choroso, e seu corpo doía de forma que chegava a gemer de dor. O sofrimento era no corpo e na alma. Chegou a ter feridas que cheiravam mal e apodrecia, mostrando que tinha febre e inflamação. Os olhos dele apresentavam fraqueza e lágrimas, que mostrava a dimensão da depressão. Davi conheceu as regiões mais profundas e sombrias da depressão. Olha com o que aconteceu com Davi, essa depressão tão grande. Davi deixa claro no verso 3 que o levou a essa situação. Salmo 38, no verso 3, diz assim: não há coisa sã na minha carne, quer dizer, não há saúde no meu corpo, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Então ele atribuiu essa doença, essa depressão, esse sentimento de dor no seu corpo e na sua alma, ele atribuiu ao pecado que se encontrava nele. Ele aprofunda este assunto no verso 4, confessando ainda mais, né? No verso 4 ele diz: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. É que ele está dizendo que, pois já minhas iniquidades, quer dizer, as cobiças, a sua culpa, o pecado existente nele estava tão grande, tamanha, que já passava a sua altura, estava além da sua cabeça, né? Então era muito pesado, a carga era muito pesada dos pecados não confessados, dos pecados não tratados por Davi. Era demais para as suas forças. Então Davi aqui está declarando, confessando a Deus a condição que ele se encontrava. Olhar as lições 1 e 2 e 3 que nós já fizemos, né? Nem toda depressão e ansiedade é fruto do pecado, né? Como nós vimos a depressão de Jó. Jó não pecou em nenhum momento, nenhuma vez, né? Por mais que ele tenha blasfemado contra o Senhor por causa da sua dor extrema, né? Deus o perdoou e viu que ele não tinha nem culpa por aquilo, ele clamava de dor, né? Isso na lição 3. Mas esse caso de Davi, o pecado não confessado e nem tratado atingiu a alma, enquanto o de Jó não atingiu a alma, atingiu os seus bens e atingiu o seu corpo. Mas o de Davi atingiu a alma. Por que atingiu a alma? Foi por causa do pecado. E levou Davi a sentir dor na alma, né? Então a gente vê que existe uma grande diferença, né? Então, se nem toda depressão é fruto do pecado, é necessário buscarmos um entendimento maior ainda sobre essa questão. Vamos mais à frente. Primeiro, nós temos que estar conscientes, né, que nem toda depressão é fruto da culpa que nós acabamos de ver, ou de pecado não tratado. Porém, é necessário observar que, se relutar em abandoná-los o quê? O pecado, a culpa, será um sério candidato a passar o que Davi passou, né? Aquela situação de dor extrema, de corpo e de alma, é porque ele não tratou da sua culpa ou do seu pecado, né? Temos que tratar o mais rápido possível quando nós temos qualquer doença no nosso corpo, principalmente no nosso espírito. Quanto mais demorar, mais se agrava, nós já falamos isso, né? Quais são as possíveis culpas que podem atormentar e levar Davi, né, nessa situação? Quais foram, né? Nós podemos relatar adultérios, tudo Davi passou por isso, adultérios, iras, polarizações, gritarias, blasfêmias, assassinatos, mentiras e traições e outras mais que podemos aqui ficar relatando o dia todo. Todas elas infringiram o mandamento que Jesus ensinou, que era amar ao próximo como a si mesmo. Isso serve para o cristão e também para o não cristão, porque isso é um mandamento universal. Toda sociedade tem como regra de bom comportamento das pessoas se respeitarem uns aos outros e amarem uns aos outros, serem cordiais com uns aos outros, né? Quando nós desobedecemos isso, nós estamos criando um grande problema dentro da sociedade. Há um desagravo entre duas ou mais pessoas, né? Então isso é um mandamento universal. Mas Jesus Cristo vai muito mais além, né? Amar fraternalmente o próximo, né? Então não somente como respeito, mas
amar, se compadecer, sentir o que ele sente, né? Que é a empatia. Buscar sentir isso, né? Se não houver um bom trabalho, meus irmãos, de restauração da pessoa que está sofrendo de depressão por causa da culpa, né? Com certeza as coisas vão ficar como a de Davi, tá certo? Mas como concebemos a culpa e o pecado, né? Como ele acontece em nossa vida? Na carta de Tiago, Tiago escreve às igrejas, né? Ele dá uma rápida descrição de como acontece essas coisas, né? Em Tiago, no capítulo 1, no verso 13 a 15, ele fala assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém também ele tenta, né? Ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, né? Então, Tiago escreveu às igrejas e deixando bem claro, né, que Deus não tenta ninguém, né? Porque Deus é Deus, muito menos pelo mal, ele tem poder sobre todas as coisas, né? Então, Deus não tenta ninguém, né? É aquilo que nós somos tentados por nós mesmos, somos atraídos, enganados pela nossa própria concupiscência. Concupiscência é a nossa cobiça, aquilo que está dentro de nós, né? Então, onde veio essa cobiça, então? Por que nós temos cobiça? Nós temos cobiça por causa do pecado que aconteceu lá inicialmente, quando Deus fez o homem, né? Quando Deus fez o homem na representatividade de Adão e Eva, os dois tiveram essa experiência, eles foram perfeitos, mas o diabo conseguiu colocar a cobiça no coração deles. Eles foram cobiçados a comer da árvore que dava conhecimento do bem e do mal. E eles, conhecendo o bem e o mal, eles ficariam igual a Deus. Então eles cobiçaram, não é o fruto, cobiçaram ficar igual a Deus, ser igual a Deus, ter o conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma cobiça. A partir daí, dessa desobediência que não era para comer dessa árvore do conhecimento, eles então levaram o pecado a toda a humanidade, né? Toda a humanidade então passou a ter a concupiscência ou a cobiça dentro de si próprio. E é essa cobiça que ela é concebida e ela vai dar à luz ao pecado existente em nós. Então nós cobiçamos algo ou alguma coisa do nosso irmão, ou do nosso amigo, ou do nosso próximo, que podemos dizer, e a partir daquele momento nós cometemos atos de pecado para poder apoderar para nós, ou desejarmos para nós, né? Cometemos atos contra aquela pessoa e na realidade cometemos também contra Deus, porque o próximo é uma criatura de Deus, não temos direito de fazer isso, né? Então o pecado passa a ser consumado, aí ele gera morte. Então nós morremos, claro, nós éramos eternos quando fomos criados, passamos a ter vidas limitadas por causa do pecado. Mas essa morte citada aqui é a morte espiritual. Segundo Tiago, a tentação é que dá a luz ao pecado. E essa tentação vem somente de nós mesmos. Não podemos responsabilizar ninguém, muito menos Deus. A cobiça que está em nós, que nos seduz, alimenta a luxúria em cada um de nós, engravida e dá a luz ao pecado, depois cresce e fica adulto e se transforma num terrível assassino. Isto mesmo, o pecado nos mata espiritualmente, né? Assim que o pecado leva à depressão, né? Então, quando pecamos, o primeiro sentimento que nós temos, sim, né? Não é a depressão, mas é o remorso. Esse remorso nos leva à depressão, tá certo? Para evitar a depressão, temos que agir sobre o pecado. Olha, temos chance ainda? Claro que temos. Podemos ver, então, mais à frente, como evitar, então, o pecado. No Salmo 32, no verso de 1 a 5, né, um salmo também de Davi, né, e diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio,
envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Né? Olha que palavra bonita, né? Uma confissão que Davi faz ao Senhor e nos dando o esclarecimento. Ele fala, bem-aventurado é feliz é o homem cuja transgressão é perdoada. Então é feliz quando Deus perdoa a sua transgressão, né? E quando o seu pecado é coberto. Olha, feliz, bem-aventurado de novo o homem, e o homem que quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, olha Davi confessando, quando Davi guardou silêncio dos seus pecados que iam acumulando ao longo da sua vida, envelheceram seus ossos pelo bramido em todo dia a mão de Deus pesava sobre Davi. E o humor dele tornou-se de sequidão e estio. Foi quando ele chegou naquela situação que nós vimos no Salmo 38, que ele já não estava mais em condição, não estava aguentando, a doença veio e tudo ficou ruim para ele. Mas Davi diz que existe uma chance. E qual é a chance? Confessei-te o meu pecado. Confessei a Deus o meu pecado. E a minha maldade não encobri. Falou tudo para Deus, né? Dizia Davi, confessarei ao Senhor as minhas transgressões todas, Senhor, e tu perdoaste a minha maldade, a maldade que existe, a maldade do meu pecado. Oh, glória, que coisa boa que Davi fez, né? Então, meus irmãos, ninguém está impedido de pecar, não tem como, a cobiça está em nós, pois Deus nos deu o livre arbítrio a responsabilidade pelos nossos atos, de chegar ao final ou não, mas nos orientou na Bíblia que o pecado leva à morte espiritual. Deus quer que todos vivam e vivam em abundância. Para isso, no verso 5, Davi orienta que é necessário confessar o pecado a Deus e Deus o perdoará. Mas como confessamos a Deus? Passa a próxima pergunta, né? Deus providenciou essa forma de fazê-lo. Isto chamamos, meus irmãos, de graça de Deus. Vamos ver como é essa graça de Deus. O que é graça? Vamos definir esta palavra, né, bendita. Graça. Graça é um termo comum que usamos no mundo secular, né? É de graça, é um 0800, né? É algo que você recebe sem merecer. É de graça. Então Deus providenciou essa atitude para nós nos salvarmos. Deus nos ama, né? Deus queria religar conosco novamente. Nós nos afastamos de Deus por causa da desobediência, mas Deus quer novamente acessar o nosso coração e precisamos deixá-lo. É livre-arbítrio. Nós executamos o pecado ou temos a oportunidade de chegar a Deus e religar a Deus novamente. E Deus proporcionou isto a custo zero para nós, pecadores. Mas o custo para Ele foi muito alto. O seu único filho Jesus sofreu e morreu na cruz para que isso acontecesse. João 3,16 nos fala exatamente isso. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que não conseguimos dimensionar. Que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, o único Filho, o unigênito, para morrer na cruz. Para morrer por aqueles, mesmo que nós não mereçamos, mas Ele morreu na cruz para resgatar os nossos pecados, para que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Que vida eterna é essa? É a vida com Jesus, é a vida para sempre, é a vida espiritual, vivemos para sempre com Jesus, né? Temos que entender isso, irmãos, porque Deus demonstrou isso para nós, dando o seu único filho. Esse foi o grande amor de Deus para nós pecadores. Essa é a graça que deve ser percebida de forma correta, onde existem dois extremos perigosos que muitas pessoas olham esse Deus de maneira diferente. Essa graça de Jesus morrer na cruz foi um ato de amor. Então Deus, nosso Deus é um Deus de amor. Deus é amor. Uns enxergam Deus como implacável, é o
extremo, perigoso. Pessoas enxergam Deus de uma forma cruel, enxerga Deus como implacável para com o pecador, a ponto de não aceitar qualquer erro do pecador, sempre disposto a castigar e maltratar todos os desobedientes, sem qualquer misericórdia. Não é esse Deus que entregou o seu Filho Jesus na cruz. Esse Deus que entregou Jesus na cruz é o Deus de amor, né? Então, está descartado essa primeira ideia, esse primeiro pensamento. E o segundo pensamento é que outros admitem: viver de qualquer maneira, sem nenhum compromisso com a santidade, tudo porque basta confessar o pecado que Deus perdoa. Estamos no tempo da graça. Se pecar, basta pedir perdão a Deus. Está errado, né? Não é isso que Deus estava colocando. Jesus morreu na cruz, sim, para resgatar o seu pecado e para que você tenha uma nova vida. E essa nova vida exclui o pecado. A repetitividade do pecado quer dizer que não houve arrependimento. Nós vamos falar um pouco para frente. Arrepender-se dos seus pecados é não cometê-los os mesmos pecados novamente. Isso é a vida de santidade. É tornar-se santo, santo como o Senhor é santo. O único que é santo é Deus, né? Então, esse é onde nós devemos caminhar, o caminho da santidade, né? Nenhuma dessas duas percepções estão corretas. O pedido de perdão deve vir de um arrependimento sincero, deve vir de uma ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você se arrependa e que seja consolidado e você não venha a pecar novamente. E o meio promovido por Deus é através de Jesus. E aí nós chamamos graça. Essa é a graça. É um bem que nós recebemos e não merecemos por ter recebido. Ele é o único caminho de chegar a Deus para o perdão. Primeiro, acerte com aquele que você prejudicou, para aquele que você fez algum mal a ele inicialmente. Aceitado ou não por ele, aí você deve acessar a Deus em oração por Jesus Cristo. Então o arrependimento deverá ser gerado em seu coração, entendendo que o arrependimento é quando você não deseja mais repetir aquele ato pecaminoso. Você abandonou aquela vida, se tornou-se uma nova pessoa, uma nova vida nasceu em você, em seu coração, né? Então, e o que nós acabamos de falar foi sobre a graça de Deus. E vamos buscar um pouco mais de entendimento sobre essa graça, né? Em Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9, Paulo escreve aos Efésios e trazendo, através do Santo Espírito de Deus, esse entendimento quanto à graça. E ele fala àquela igreja de Éfeso: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9, nos dá a base e o entendimento sobre a graça que Deus colocou na vida de toda criatura aqui na terra, a oportunidade de receber, né? O pecador, confesso, arrependido, tem sua alma salva da condenação eterna, pela graça, a graça que proporcionou a nossa capacidade de nos arrepender. Com a morte de Jesus na cruz, que passamos a ter o acesso a Deus diretamente e o poder do Espírito Santo de Deus, né? É de Deus esse Espírito, para que reconhecer, para confessar e arrepender dos pecados. Essa é a graça de Deus. Não precisamos fazer nada, porque é dom de Deus, porque mais bem que você faça a outrem, sem a ação do Espírito Santo de Deus, é obra sua própria e não de Deus em você. O que você deve fazer? Aceitar esta graça de Deus. Aceita que Jesus é o Filho de Deus, aceitar que Ele morreu por você e deixar que o Espírito Santo faça a obra em você. Procure uma igreja, tenha Jesus Cristo como cabeça dela. Olha, essa igreja é a igreja que tem Jesus, que tem a Bíblia como regra de fé. Olha, esta igreja é a igreja que eu quero em minha vida para buscar Jesus Cristo, eu quero aceitá-lo. Procure o pastor dessa igreja, busque ajuda, converse com ele, né? É isso que você deve fazer. É o que a graça de Deus é colocada para todo pecador aqui na terra, para buscar mudar a sua vida, né? Irmãos, estamos agora chegando ao final, concluindo esta lição.
né? E queremos concluir essa lição com as nossas perguntas que nós fazemos em classe, né? Para fixar entendimento daquilo que nós falamos, daquilo que aprendemos. E gera muitas dúvidas, né? E nós raciocinamos e pensamos algumas perguntas que achamos que os irmãos, os alunos da classe estariam fazendo. A primeira pergunta, com certeza, seria essa: por que o insensível não entra em depressão? É uma pergunta interessante, né? Por que o insensível não entra em depressão? É muito claro essa resposta. Primeiro, devemos procurar saber por que ele tornou-se insensível. Ele tornou-se insensível porque o primeiro ato pecaminoso dele não foi tratado. O primeiro ato criminoso dele, ele teve remorso pelo que ele fez. Mas ele não recebeu ajuda. E naquele momento, ele por não ter recebido ajuda, ele com certeza executou o mesmo crime de novo. E talvez de novo. Aí criou-se uma couraça no seu coração. Tornou-se um homem cruel, uma pessoa cruel. E ali o pecado se alojou. E agora fica mais difícil ainda ele se arrepender. Mas ele não deve perder a esperança. Deus pode entrar nesse coração. Esse coração duro, esse coração que ainda tem chance de aceitar esta graça que é Jesus Cristo em sua vida. A segunda pergunta: um incidente, mesmo que a culpa não seja sua, pode causar depressão? Claro que pode. Nós temos coração, temos sentimento, né? E sentimos remorso, é o primeiro sentimento, né? Imagina uma pessoa que tem um carro na garagem e só seu neném e entra por debaixo do carro ou para trás do carro e sem querer ele passa em cima do neném. É uma calamidade, uma coisa terrível. Ele vai entrar em depressão. Que dor, né? Imagina você dirigindo o carro e uma pessoa entra na frente e você atropela a pessoa, mesmo sendo culpa sua, mas acontece. Que coisa terrível, né? Não é culpa, é um incidente. Que coisa terrível. E a pessoa entra em depressão, claro, causa depressão sim. E essa pessoa deve buscar ajuda de médico e também deve buscar ajuda de Deus. Deus pode aliviar essa culpa do coração da pessoa, né? Porque Deus quem age no nosso coração quando é uma situação dessa, né? Então Deus pode sim, a graça de Deus pode atuar e chegar ao coração de uma pessoa dessa. Terceira pergunta: a culpa ou o pecado só causa a depressão depois do ato consumado? Uma pergunta também que é muito interessante. Quando é que começamos a pecar? Quando começamos a pecar? Quando começamos a cometer o ato em si? Ou quando começamos a tramar? Nós começamos a pecar quando a cobiça ela atinge o nosso coração e a nossa mente e nos leva a desejar algo que não é nosso, é do próximo. Ou quando a cobiça ela começa a trabalhar em nossa mente, arquitetando o pecado que nós vamos executar. Naquele momento já estamos pecando. Com certeza a depressão e o remorso ainda não está concluído também. Ele não nasceu, ele está nascendo, assim como o pecado. E ele vai realmente ser consumado a partir da execução do pecado. Depois de executado, aí a depressão vem se alojar. Vem através do remorso, né? Quarta pergunta: se pecar é errado, por que Deus nos deixa pecar? Olha, nós já falamos na nossa lição, né? Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem. O homem pecou, o pecado original, e deu a oportunidade do homem se redimir para com Deus, voltar a Deus. E Deus fez o seu ato final, que foi entregar o seu Filho para resgatar-nos na condição original de que nós fomos criados perfeitos como perfeito Ele é. Para isso precisamos da graça de Deus. É pela graça de Deus que nós temos a oportunidade de retornarmos, ou iniciar o processo de retornarmos à condição original da nossa criação, né? Mas Deus não deu o livre-arbítrio. Deus poderia retirar esse pecado, mas seria certo você retirar aquilo que você já fez de errado? Você não acha que você deveria consertar? Né? Então Deus, nosso Deus é justo. Isso se chama justiça, né? Nós devemos recuperar-nos a nós mesmos, tá certo?
Então Deus providenciou isso pelo seu amor por nós, né? Dando o seu Filho Jesus para que isso acontecesse, essa reconciliação com Ele. E a quinta pergunta: é necessário confessar os pecados ao pastor? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Tem muitas pessoas que acham que os pecados deveriam ser confessados não a Deus, mas ao pastor, ao padre, ao bispo. Não, devemos confessar os nossos pecados a Deus. E o meio de confessarmos é através do nosso Senhor Jesus Cristo, em oração, né? É uma intimidade para com Deus. E você pode fazer isso todos os dias, quando você levanta ou quando você vai dormir. É uma oportunidade de você fazer o levantamento do seu dia, para que você possa tratar daquele pecado que possa ter ocorrido durante o dia. A outra pergunta sexta: Deus odeia o pecador? De forma alguma. Deus ama o pecador. Por que Deus ama o pecador? Porque Deus deu seu único filho na cruz para morrer, para resgatar o nosso pecado. Então Deus ama o pecador. Deus odeia, sim, o pecado que existe em nós, a cobiça que existe em nós, a desobediência que existe no nosso coração, os desejos pecaminosos existentes em nós, né? Certo? Terminamos a nossa lição. Então, vamos para o nosso encerramento, né? Espero que tenhamos contribuído de alguma forma para o entendimento da lição que nós estudamos. Queremos aproveitar para informar a você que não tem a revista e queira acompanhar as lições, entre no site da Convenção Batista Fluminense, né? Lá tem em mídia, eu vou colocar esse endereço no vídeo, né? E depois você vai lá e clica em Revista Palavra e Vida, e lá você terá a revista em PDF. Claro que você precisa se cadastrar com o seu e-mail, né? E lá você encontrará todo o material também de apoio, tá certo? Então, qualquer dúvida, pode passar as perguntas pelo meu WhatsApp, 24988161005, ou pelo grupo da Igreja Batista Monte Moriá, que é somente para os nossos irmãos em Cristo da nossa igreja. Que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre conosco e abundar o nosso coração. Até a lição 6. Tchau, tchau. Bye, bye.